Boa noite, pessoal. Vamos retornar aqui ao nosso curso de redação do zero, onde você começa a galgar seus princípios básicos da estrutura da redação. Eu sempre gosto de retomar ali do início: introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Só que muitas pessoas esquecem, né, que a introdução ela tem três subdivisões. Ela tem a estratégia de abertura. Você precisa usar outra área do saber para opinar sobre um determinado tema, um determinado problema da dissertação, no caso do Enem, mas ao mesmo tempo você tem que trazer com ela uma problematização, tem que deixar bem claro para o Enem, para o examinador, o corretor, que aqui se trata de um problema. Feito isso, estratégia de abertura, problematização, você tem que trazer a sua visão de mundo. Como você enxerga esse problema? A tese. E acompanhado dessa tese, você tem que trazer duas causas ou duas consequências, que são os argumentos. E logo após vai vir o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ter o quê? O tópico frasal. Você vai retomar o primeiro argumento. Esse primeiro argumento pode ser uma causa ou uma consequência. Por exemplo, se na introdução tiver dois argumentos, duas causas ou três causas, você vai ter que ter três parágrafos de desenvolvimento. O primeiro parágrafo do desenvolvimento para a primeira causa, segunda causa, terceira causa, respectivamente. E eu gosto de enfatizar aqui o tópico frasal. A gente hoje vamos dar uma abordada aqui sobre o tópico frasal, que é a parte B. A parte B, ratificando. Primeira parte, estratégia de abertura. Parte A. Parte B, problematização. Parte C, tese. Tese acompanhada dos argumentos. Lembrando, os argumentos podem ser causa ou consequência. Se tiver duas causas, dois parágrafos de desenvolvimento. Se tiver três causas, três parágrafos de desenvolvimento. Agora vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento você vai ter o tópico frasal. Agora vamos dar uma ênfase, um spoiler aqui no tópico frasal. A parte D dá início ao desenvolvimento. Aqui é onde você vai apresentar para o leitor seu argumento, ou no caso, o examinador, o corretor do Enem. O desenvolvimento é composto de dois parágrafos com a mesma estrutura, ponto final. Portanto, você vai começar o segundo parágrafo com a parte D e o terceiro com a outra parte D. Porque se tiver dois argumentos, é dois parágrafos. Se tiver três argumentos, é três parágrafos. Beleza? Cada um deles deve ser coerente à ordem. 2 pontos. Existem modelos de parte D para o segundo parágrafo, que é onde está o argumento 1, e outros modelos por terceiro, onde está o argumento 2. Ponto final. Aqui diz o seguinte: criei 10 modelos de cada para você poder escolher. Essa parte do texto é extremamente importante porque organiza as informações para o leitor. Ponto final. O tópico frasal do argumento anuncia para o leitor qual vai ser o conteúdo daquele parágrafo A. E atenção, é importante manter aqui a mesma ordem que você usou na tese, ou seja, na introdução. Parte D, tópico frasal do argumento. Primeiro exemplo. Em primeiro plano, é preciso atentar para o argumento 1 presente na questão. Agora vamos para a parte E. A parte E é uma parte complicada, né? É uma parte porque, além de você ter que fazer a retomada com o argumento, você tem que comprovar o argumento. É como se você tivesse um documento, uma autenticação, um recibo. Aqui é a comprovação. E como é feita essa comprovação? Mais a conexão do repertório com o tema. Então vamos lá. Parte E. Aqui é onde a mágica acontece e o seu texto toma forma. Ponto final. Beleza? Sim, estamos falando do corpo da redação e essa parte é muito importante.
ponto final. Logo após o tópico frasal do argumento, você precisa comprová-lo, ou seja, explicar para o leitor o porquê disso ser uma causa do problema, ponto final. Temos aqui a parte E. Parte E. Você deve fazer isso por meio de repertório sociocultural. Mas não basta citar o repertório, ponto. É por isso que na parte F você vai conectar a alusão feita na parte E com o tema, ponto. Então, a parte E serve para demonstrar conhecimento de outras áreas, competência 3. E a parte F serve para argumentar e demonstrar que você ainda está dentro do tema, evitando tangenciamento, competência 2. Por isso, elas precisam estar juntas. 5 minutos, caramba. A seguir, você vai ter acesso a 10 modelos Coringa. Eles vão depender dos argumentos que você escolheu. E se você quiser comprovar seu argumento por meio de outro repertório que você já tem estudado, melhor ainda. Ponto. Você pode usar outros modelos como exemplo de estrutura, de que palavras utilizar. Ponto. Então vamos lá. Parte E mais parte F. Comprovação por meio de repertório mais conexão do repertório com o tema. Vamos usar aqui a EF1, legado histórico. Então vamos lá, de acordo com o pensamento de Cláudio Lévi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos, certo? Então vamos lá, nesse sentido, no caso do tema, a inclusão de pessoas com limitações físicas no Brasil, mesmo que fortemente presente no século XXI, ou seja, idade contemporânea, no nosso presente, apresenta raízes intrínsecas à história brasileira, ao passado brasileiro, o que dificulta ainda mais a sua resolução. Ponto final. Agora vamos fazer um breve comentário. A comprovação por meio de repertório, mais a conexão do repertório com o tema. Então, o que eles fizeram aqui? Quando eles falam assim, de acordo com o pensamento de Cláudio Lévi-Strauss, que é um antropólogo, ele é antropólogo, a área dele é a antropologia, só é possível interpretar. O que é interpretar? É entender, compreender adequadamente as ações coletivas por meio dos eventos históricos, que é o primeiro argumento. Ponto. Agora vai vir a parte F. A parte F. O que é a parte F? A parte F é a conexão do repertório com o tema. Vamos ver? Nesse sentido, a inclusão de pessoas com limitações físicas no Brasil, mesmo que fortemente presente no século XXI, ou seja, nos dias atuais, apresenta raízes intrínsecas à história brasileira, legado histórico, ao passado brasileiro, o que dificulta ainda mais a sua resolução. Ponto final. Aqui encerramos o desenvolvimento. Lembrando, vem o tópico frasal, você retoma o primeiro argumento, logo após você vai vir com comprovação por meio de repertório, ou seja, você tem que comprovar aquilo que você argumentou através de uma autoridade. Pode ser um líder espiritual, pode ser um político, um vereador, um deputado, um senador, um presidente, um prefeito, pode ser um jornalista, pode ser um sociólogo, um filósofo, pode ser um antropólogo, no caso aqui de Cláudio Lévi-Strauss, que está dentro da antropologia. Agora já gastei 9 minutos, quero chutar esses vídeos no máximo 10. Nós vamos parar por aqui com a aula e depois a gente vai retornar aqui, pessoal, sempre dando o passo a passo. Só para fechar aqui, fazer uma conclusão geral. Primeiro, começando com o desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento tem 3 subdivisões. Estratégia de abertura, você precisa de outra área do saber. Você tem que manjar um pouquinho de química, física, um pouquinho de antropologia, sociologia, filosofia, mitologia, para fazer a apresentação do assunto, do tema, do problema. Feito isso,
vem a problematização. Tem que deixar bem claro para a pessoa que vai corrigir a redação, o examinador, o corretor do Enem, que aqui se trata de um problema, tem que ficar bem claro. Depois vem com a tese, a sua maneira de chegar aqui no problema. E depois vai vir com uma causa, aliás, com 2 ou 3 causas ou 2 ou 3 consequências. Você escolhe, causa ou consequência. Escolheu? Fechou. Fechou a introdução. Parte para o desenvolvimento. Desenvolvimento também vai ter 3 subdivisões. Vai ter tópico frasal, vai fazer a reconexão com o primeiro argumento, ou seja, a primeira causa ou a primeira consequência. Fez isso, vai ter que trazer a comprovação do argumento, ou seja, vai escolher alguém de autoridade. Escolha um filósofo, um antropólogo, um sociólogo, um político, um líder espiritual que tem a mesma visão que a sua, ou aproxima da sua visão. Feito isso, vai reconectar ao tema. Reconectou, parte para o H. Então, nós falamos de parte A, estrutura de abertura, parte B, problematização, parte C, tese, parte E, tópico frasal e parte F, reconexão ao tema, e depois a gente vai para a parte H, que é no próximo vídeo. Valeu, um abraço.